E aí vocês dão uma olhada na lista, vocês vão discutir, eu acho legal, tem muitos nomes. Eu vi muita gente comentando, porra, nem lembrava que esse cara existia. Realmente, tem muitos nomes de Felipão, Luxemburgo, Renato Gaúcho, José Peseiro, caras que dirigiram outras seleções, caras estrangeiros, brasileiros. Tem diversos nomes, como Wagner Mancini, tem muitos treinadores, mas aí você precisa encaixar tudo, parte financeira, o cara ter estofo para dirigir um time como o São Paulo, para não acontecer o que aconteceu com o Carpini. É uma conjunção de coisas muito grandes. Então, hoje, esse é o cenário que a gente tem. De fato, não adianta a gente ficar especulando e achando que perdeu amanhã, por exemplo, perdeu hoje, vai ficar achando assim: ah, o Zubeldia então vai cair agora. Não vai cair. A diretoria não tem essa pretensão de derrubar o Zubeldia, a diretoria tem a pretensão de que ele continue com o grupo. Eu sei que tem boatos aí, tem especulações de que o próprio o próprio Zubeldia tenha perdido o vestiário. As informações que eu tenho de momento são, né? As informações que eu tenho de momento são: o grupo conversou, o São Paulo, obviamente, não estava radiante no treino, existe uma apreensão, existe uma preocupação com relação ao jogo de amanhã e os jogos que virão, existe uma preocupação com a questão física e existe uma seriedade muito grande para o momento que é muito delicado para o São Paulo, é muito sensível para todo mundo. Todo mundo sabe que a pressão vai ficar insustentável no caso de uma derrota, de um resultado ruim, a cobrança vai ficar gigante, a torcida não vai perdoar, tem jogo depois nessa semana e jogos muito duros, e o São Paulo tem um campeonato, é, o São Paulo tem um campeonato para definir. Então, a gente está hoje em sexto lugar na tabela geral do Campeonato Paulista. Não é, tá longe de ser uma tragédia, tá longe de ser horrível, mas a gente precisa dar algum tipo de resposta. Não tem nada perdido, tem jornalista que critica e acha que tem que sair, tem torcedor que critica e acha que tem que sair. Eu, na minha opinião, eu acho que a gente está chegando perto de um limite que depois que chega não volta, mesmo que, mas o futebol, gente, a gente está flertando com perigo. Neste momento, como eu já venho falando, por coerência, a gente acho que o Zubeldia tem o direito de pelo menos terminar o Campeonato Paulista, porém, porém, ele precisa, de uma forma muito humilde, de uma forma muito racional, mudar um pouco os conceitos dele, porque senão a teimosia pode acabar selando o destino dele, e ele pode acabar morrendo abraçado com as ideias e não conseguir evoluir em mais nada. Então, com relação a essa questão de técnico, é muito isso que eu posso passar para vocês. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na lista, quem ainda não leu. Eu acho interessante para o conhecimento, mas eu gostaria muito que vocês gravassem a informação. O Zubeldia estará preservado mesmo em caso de derrota no clássico. Já estou falando isso para vocês antes, nesse vídeo que eu estou gravando pela manhã, antes do jogo, muitas horas antes, já dizendo isso para vocês, que é o posicionamento da diretoria. Até porque, mas Anquieta, eles não pensam em outros nomes, como falo para vocês há dias. Vocês acham que eles não pensaram em nomes ainda? Já pensaram em nomes. Já aventaram nomes, já discutiram nomes, e até o momento não existe nenhum nome que dê aquela. Esse aqui é um bom plano para mim. Não tem. E isso também acaba pesando na decisão de manutenção dos Beldia, porque se você tivesse realmente um nome muito sólido, muito factível, muito palpável e adequado, adequado financeiramente, adequado à proposta do clube, adequado em todos os sentidos, para que o São Paulo realmente falasse assim, opa, esse aqui para mim vai ser esse aqui vai ser legal para mim trazer esse cara aqui vai ser interessante, esse cara é um nome bacana, esse cara é um nome que pode me dar uma coisa interessante para o ano de 2025. Não, hoje não tem esse nome exatamente. Eu sei que tem muita gente que gosta de X ou Y, mas o São Paulo, se trocar de técnico, simplesmente não pode errar. Não pode errar. Então, de fato, a escolha, essa sobrevida, vamos chamar assim, ou essa continuidade da sobrevivência do Zubeldia está condicionada a resultado. E aí a pessoa fala assim: mas é impossível o cara disputar um campeonato paulista e ele conviver com a insegurança dos resultados. Meus amigos, isso é o futebol, isso não é
o Zubeldia, não é o Diniz, não é o Crespo, não é o Muricy, não é o Milton Cruz, não é o Cuca, não é o Aguirre. São todos os técnicos do futebol brasileiro. No Flamengo também, outra realidade extremamente complexa sobre trocas de técnicos. O único time que não troca de técnico efetivamente no Brasil é o Fortaleza e o Palmeiras. Do resto, todos os outros times vêm trocando de técnico de forma contínua, internacional. Atlético Mineiro chegou em duas finais de campeonato, Copa do Brasil e Libertadores, trocou de técnico e perdeu. Red Bull, que tem um projeto ainda mais tranquilo, trocou de técnico. O Santos subiu de divisão, trocou de técnico. Tá aí falando de demissão do Caixinha. A rotatividade de técnicos é gigante. A mudança, essa ciranda de treinadores é enorme. E no São Paulo não é diferente. A pressão é muito grande. O Abel Ferreira, com toda a história do Palmeiras e com tudo que ele tem, ele está pressionado. Por que o Zubeldia não seria pressionado? Eu acho que a pressão e a cobrança dentro de um, de uma realidade de São Paulo, ela é absolutamente natural, ela faz parte mesmo. A cobrança é muito grande, é um clube grande que ganhou títulos, existe uma cobrança e existe uma preocupação com relação ao futuro de São Paulo. Isso é absolutamente, absolutamente natural.